não for pedir muito, se ame mais. Isso mesmo, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais um encontro muito especial com o nosso estudo do livro Se Não For Pedir Muito, Se Ame Mais. Se acolha, se abraça, sorria internamente, transmita essa energia no externo. Hoje o nosso papo vai ser muito especial. Vamos estar fazendo o estudo hoje do terceiro capítulo, Permanência. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todos vocês. É um prazer, uma alegria, né, estar aqui com vocês. Eu estou aqui ajeitando algumas coisinhas para poder darmos início ao nosso estudo, né? É um estudo muito especial, porque esse momento em que estamos aqui fazendo esse resumo, falando de outra, né, de outra forma, com outra visão, quando vocês estão com o livro na mão, quando vocês estão lendo, estudando, eu já sei que tem pessoas fazendo estudos com outras pessoas, criando grupo, levando para dentro da família, em empresas, e isso assim é uma alegria muito grande, porque é um dos propósitos, quando eu escrevi o livro, é esse, né, de estar levando esse livro com a sua dinâmica muito especial, colorir, escrever, fazer um diário, tem perguntas, então você vai e volta no capítulo, é algo assim sensacional, é muito lindo, não é cansativo, ao contrário. Você se entrega, né? Você se permanece naquele momento muito, muito assim, íntegro da sua essência em cada capítulo que você lê. Porque o livro te chama para esse movimento. Então hoje nós vamos fazer o terceiro capítulo, essa sequência que um vai completando o outro, ok? É uma alegria estar aqui com vocês, pessoal. Convide, ainda dá tempo, convide quem você lembrou aí agora, que precisa desse momento, que tem buscado e muitas vezes não tem achado da forma, né, que ele está querendo, desse bate-papo, pode trazer suas perguntas, suas dúvidas, principalmente quem já está com o livro em mãos, já pega aí no terceiro capítulo, Permanência, e traga toda a sua emoção, a sua sensação de integração com o livro, né? Esse movimento, não apenas uma sensação, falei de forma errônea, mas essa integração real. Você, a leitura, o seu momento de vida, o seu momento espiritual, traga e vamos compartilhar. Não vai ajudar apenas quem estiver aqui presente, porque como a live fica gravada no YouTube, no Spotify, dá condições de muitas pessoas estarem tendo a oportunidade de se interagir com esse nosso bate-papo de hoje. Pois bem, pessoal, tomar um pouquinho de água, o tempo está muito seco, né? Hoje aqui em BH, né,
Tem pessoas de vários lugares que chegam. Aqui em BH hoje está um bocado frio. Temperatura, assim, esfriou bem. Vamos lá. Permanência. Eu trouxe algumas coisas, alguns pontos importantes para se falar de permanência. Existe até, né, vamos dizer, o visto de permanência. Então, o que significa essa permanência? A permanência, permanecer é vida. Como que você vê isso, né? Esse mundo que flui, que se movimenta rapidamente, que cada hora está de um jeito, né? Acontece tudo ali muito junto, muito rápido. Será que nesse momento, esse movimento, como fica a permanência na vida, na sua vida, né? Se tudo é tão rápido, se tudo flui assim que eu falo que com fechar e abrir de olhos, quando vejo, opa, já passou. Como fica para você o seu ancoramento? Aonde se ancorar? Como se ancorar nesse processo de vida que vai fluindo, esse movimento tão rápido? Como se ancorar? É possível? Eu gostaria de saber. Eu gostaria de ter um pouco de entendimento de vocês, que viesse de vocês, sobre esse ancoramento, essa permanência, manter essa conexão contínua. E aí, como fica? A permanência, né, é uma conexão inabalável com a fonte da vida. É uma conexão que te ajuda, te auxilia a criar raízes, né? Permanecer, criar raízes, se fortalecer. É necessário. Permanecer é tomar posse do seu lugar na vida, do movimento íntimo de sua alma. É manter uma conexão muito inabalável com a fonte da vida. Então, quando você se permite permanecer, estar na vida, se enraizar, você se fixa, né, nessa fonte de vida. Pois bem, pessoal, eu trouxe aqui para ficar mais fácil, né, o nosso bate-papo, o nosso entendimento, para ficar mais fácil para as pessoas, é o seguinte. Primeiro, né, lembrar sempre, a vida real não morre, assim como o corpo físico morre. Então, a vida real, ela permanece. Apenas o corpo que morre. Segundo, saber quem você é no mundo de hoje é importante. Se permanecer na sua essência é importante. Então, eu trouxe aqui 3 pontos. Olha só. Vamos dividir por parte.
a permanência na visão da filosofia, a permanência na visão da espiritualidade e a permanência na conexão divina, na visão, a conexão divina. Vamos começar pela filosofia. Como ela descreve a permanência, né? O permanecer em si mesmo, o alto amor, não é se abandonar. Então, permanecer em si mesmo, através do alto amor, e não se abandonar. Quantas vezes você deixa ou já deixou de ser quem é para caber nas expectativas de alguém, no movimento do outro, alguma situação? Me diz, quantas vezes? Isso não é um movimento, esse não é um movimento difícil de se acontecer. Ao contrário, ele acontece muito. O quanto as pessoas se desligam, né? Deixam de ser quem é para caber na expectativa do outro, viver o outro. E aonde fica a sua permanência, a sua raiz, a sua permanência à vida? Então, pelo foco da filosofia, ela traz isso, permanecer em si mesmo, é estabelecer um endereço fixo na sua própria identidade. Olha que coisa mais linda, pessoal. Permanecer em si mesmo, permanecer em si mesmo é estabelecer um endereço fixo na sua própria identidade. É você estar com você, é você se assumir, é você estar na sua presença, na sua essência. Então esse é um movimento muito, mas muito importante. Esse é a tradução da filosofia. Pelo lado da espiritualidade, do lado espiritual da vida, nós temos o seguinte: permanecer no agora. É tanta ansiedade, tanta cobrança, tanta busca, tanta desorganização, desequilíbrio, que o movimento menor que existe é estar no presente. Aonde as pessoas adoecem, a mente se perde totalmente. Falou aqui, já perdeu, já deixou de escutar, já deixou de fazer, porque não está presente. E é presente no todo. A permanência está presente no todo. Então veja bem, a ansiedade te lança para o futuro. O remorso te prende no passado. A vida espiritual se manifesta quando permanecemos no momento presente.
Pois bem, o seu ser espiritual, ele vai se manifestar, vamos dizer assim, de verdade. Te auxiliar, te orientar, saber permanecer no agora. Quando você trabalha esse movimento, o seu ser espiritual divino, a sua essência divina, ela fica no presente. Ela atua no presente. Ela não se manifesta, não se apega, não tem o desejo de voltar ao passado e nem a ânsia de um futuro. O passado acabou. O futuro, nós só podemos ter alguma certeza se ele vai chegar, porque nós não temos certeza, se estivermos totalmente presentes. Se permanecermos totalmente presente na vida, na nossa raiz. Você se manter na sua raiz, permanecer na sua vida. Aí sim, você pode ter alguma, vamos dizer, um pouco mais de confiança desse futuro. Porque você está aqui presente, você está fazendo acontecer. E lá na frente, para acontecer, é só se eu fizer aqui e agora. Eu costumo... Ei, Tati, tá boa? Seja bem-vinda. Eu costumo dizer o seguinte aos pais: você deseja que seu filho, sua filha, seja um bom profissional. Desenvolva na vida, tenha boas amizades, faça uma ótima faculdade, estude, viaje, tenha um bom companheiro, companheira. Você visualiza lá seus filhos da melhor forma no futuro. Em alto grau. Feliz, bem de saúde mental, física e espiritual, em todos os sentidos, tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. Mas aí eu te pergunto, o que você está fazendo hoje, no presente, para a educação, para o acolhimento, orientação, para que esse futuro aconteça? Então dá para entender, pessoal? Não adianta ficarmos presos em um passado, ficar viajando num futuro. Nós temos sim que planejar, colocar no papel, né, ter projetos. Mas se não fizer hoje, não tiver a permanência na vida, no hoje, criar essa raiz, lá na frente não vai acontecer. Ou vai acontecer mais ou menos, ou não da forma que você imaginou, e aí culpa-se a vida. Ah, porque Deus fez isso comigo? Então, temos que refletir muito, né, quando no lado espiritual permanecer no agora. Não tem outra receita.
Tá, André, mas como permanecer nesse agora? A vida é uma correria, eu já preciso estar aprendendo para amanhã, eu já preciso desenvolver para amanhã. Como que é esse agora? Nós temos vários caminhos que já são comprovados pela ciência que irão te ajudar, te auxiliar, você, qualquer pessoa, a se manter presente no agora. A oração, uma boa leitura, a meditação, a caminhada, uma corrida. Quando fazemos um exercício físico, nós temos que estar presente naquele momento ali, não é mesmo? Senão nos machucamos. Quando estamos lendo, se tivermos no celular, na TV, lendo e escrevendo, não vamos saber entender, compreender nada de lugar nenhum. Então, a meditação, trabalhar um foco, a leitura, buscar o seu entendimento de si mesmo. Tudo isso vai te trazer para este momento, essa permanência do agora. Então, quando você trabalha a sua respiração, o trabalho com a respiração é sensacional, pessoal. Nos meus atendimentos de consultório, quando o pessoal chegava, né, super, hiper ansioso, angustiado, depressivo, desequilibrado em todos os sentidos, com dores no corpo, qual que é o primeiro processo, o primeiro movimento? Acalmar o coração e a mente dessa pessoa para ela permanecer naquele momento na sua existência. Então é tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. E todo esse movimento, né, que são alguns, através deles acessamos o único lugar onde a vida realmente pulsa, onde o alto amor pode ser vivido, o coração. Permanecer na sua essência, no seu coração. Pare e pense, o que você está vivendo hoje? Qual a situação que mais pesa para você hoje? Social? Relacionamentos? Não importa se é de casal, com filhos, amigos, parentes, trabalho, não importa. Um adoecimento? O financeiro? O que mais hoje te tira dessa permanência em si mesmo? Olha só, prender-se, não. Nem toda permanência é razão de ser. Não é você ficar preso. Quando você se permite permanecer em si mesmo, é justamente o oposto. É estar trabalhando uma liberdade. É manter conexão contínua, íntima, inabalável com a fonte da vida.
E mais uma vez eu te lembro, né, nesse segundo movimento aqui, entendimento sobre a permanência, a vida real não morre como o corpo. Então vamos refletir muito sobre isso. Permanecer em mim mesmo, permanecer na vida, é o conectar dessa essência divina, dessa fonte da vida, e através do coração, a morada da alma. Pois bem, vamos adiante. Se tiver pergunta, se quiser deixar algum comentário, pode trazer. Então, olha só, pessoal, ainda na espiritualidade, né, que é permanecer no agora, é permitir que seu ser de luz se manifeste, é ouvir o seu mestre interior, que faz morada no seu coração. Aí a terceira parte, o terceiro pilar, né, para sustentar esse auto-amor através da permanência, é a conexão divina. É o que eu acabei de falar há pouco. É o permanecer na fonte. Nunca se esqueça de que existe uma energia de grandeza infinita, muito além do que conseguimos compreender. Olha só, essa conexão divina, esse permanecer na fonte. Que fonte é essa? Eu vou dar o nome, cada um dá o seu nome. Eu chamo essa fonte de Deus. Eu chamo essa fonte de Cristo, Sananda, né? Na religião, no Oriente, é chamado da Fraternidade Branca. O Cristo é chamado Sananda. Eu chamo essa fonte, permanecer nessa fonte, nessa conexão divina, de universo, vida espiritual. Então cada um dá o seu nome, porque o que importa não é o nome. O que importa é a conexão verdadeira. O que importa é o sentimento. É a sua grandeza com a grandeza do universo, com a grandeza da vida, dessa fonte divina que nos recebe a todo momento, para que possamos aprender, renovar, inovar, possamos crescer, desenvolver o nosso ser espiritual, o nosso ser social, o nosso ser divino. Então a permanência, permanecer na vida, na fonte divina, é algo muito grandioso, que a espiritualidade, os anjos, todos trazem para nós a todo instante. A vida te sobrecarrega e exige que assuma compromissos. Mas diga a ela que seu principal e maior compromisso é com sua alma, sua existência do agora.
Esse parágrafo, pessoal, está no livro. Olha que coisa mais linda. O nosso maior compromisso é com a nossa alma. É o nosso ser divino. O nosso maior compromisso é com nós mesmos. Então, permaneça na sua luz, na sua essência. Então, aqui é o seguinte, né? A conexão divina, permanecer na fonte. E ela fala também o seguinte, ela é eterna, essa fonte, inabalável, e nos sustenta quando o mundo exterior parece desabar. Seja bem-vinda, Soraya, boa noite. Então, quando você está fixado nessa raiz, você tem certeza da sua permanência na fonte, na vida, aqui fora pode estar desabando, que você vai ter o seu pilar firmado, inabalado. Vai ter um pilar, a sua essência. Você vai chorar, vai questionar, pode duvidar. Mas a raiz, a essência, ela não se perde, porque ela foi construída nessa permanência do seu ser divino e espiritual. E assim somos todos. Só que a maioria, a grande maioria, não tem a mínima noção dessa força. Confunde essa força, essa energia, essa fonte de vida. Nós estamos vivendo uma fase, né, do planeta, da existência, do mundo espiritual, da vida aqui, que é o seguinte: é você se aceitar, você se transformar, você buscar entendimentos íntimos, internos, para poder trazer os entendimentos externos. Depois que eu escrevi o livro, Se Não For Pedir Muito, Se Ame Mais, cada dia que passa, o que eu já acreditava há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, com meus 14, 13 anos buscando os meus escritos, eu já escrevia desde essa época, na adolescência, sobre o amor, sobre o alto amor. Sempre escrevi. E o livro me fez ver cada vez mais claro tudo, exatamente tudo. Eu falo assim, com toda certeza para mim, depende de mim. Cada vez mais depende do meu agir. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Cada vez mais depende do meu pensar, do meu sentir. Então, a permanência na fonte é primeiro a minha fonte, para se unir à fonte do divino.
Porque eu só vou conseguir me unir à fonte do divino, eu só vou saber quem realmente é Deus quando eu perguntar: quem sou eu? Como estou nessa existência? Isso aqui, pessoal, é um momento. Quando eu falo isso aqui, não é simplesmente a live. É a vida, o todo. Nós não temos certeza de nada. Mas nós temos que nos permanecer na nossa fonte, que a nossa fonte também é divina, e na fonte do divino, nessa conexão para viver o presente. Não existe outra forma de se viver se não for no presente. Eu já escutei várias vezes, tem pessoas que falam que tem preguiça de mim, porque eu vejo muito no agora, porque eu falo sem pressa. Olha que ponto nós chegamos. Se eu não estiver agitado, se eu não estiver desorientado, desequilibrado, lá fora, eu sou uma pessoa desgovernada. É o oposto. E quando você, eu, todos trabalham essa permanência em si, na própria existência, esse equilíbrio, ele chega. Aqui no livro, mais um pedacinho do livro, diz o seguinte: hoje eu tive coragem e decidi tomar posse do meu lugar na vida. Tomar posse do movimento que me pertence, um movimento que pertence à minha alma. Olha que sensacional, que grandeza. É necessário tomar coragem para tomar posse de si mesmo. E com detalhe, se você não tiver não deixar essa coragem se manifestar e não tomar posse de si mesmo, você pode ter certeza que alguém vai tomar posse de você. Em vários sentidos. Porque você não se fixou na permanência da sua vida. Não se permitiu viver ela, ter esse enraizamento. Pois bem, vamos adiante. Então nós lemos, falamos sobre esses três movimentos, esses três pilares. O da filosofia, permanecer em si mesmo, a espiritualidade, permanecer no agora, e a conexão divina, permanecer na fonte. E o que não é permanência? Vocês sabem me dizer? Alguém aqui pode se manifestar junto comigo? Convido para me dizer o que não é permanência. A permanência é eu estar conectado comigo, na minha raiz, na minha vida, na minha essência. Está permanente na minha vida. E o que não é estar permanente? O que não é permanência?
Quem vai me dizer? Seja bem-vinda, Marla, a Casa Mais Amor. Aqui, pessoal, é a Casa Mais Amor, a Casa Mar. Toda terça-feira abre as portas para essa live, esse encontro gostoso. Pois bem, a não permanência é o seguinte: permanecer não é aceitar migalhas, não é acomodação, não é dependência, não é aceitar migalhas, não é acomodação e não é dependência. Olha só como isso é sério. Isso não é permanência. Você não tem que aceitar migalhas de emoções, migalhas de, vamos dizer, de elogios que não cabe a você receber certos elogios que não são. Vê como elogio, mas não é elogio. As migalhas dos sentimentos, das emoções, de atitudes, acomodação. Se acomodar nas suas dores, se acomodar no seu social. Quando eu falo dores, eu digo dor emocional, dor física, dor espiritual. É um conjunto. A dependência. Do que você depende? De quem você depende? Quando você vive a real permanência, você está livre em você mesmo. Lembra que eu falei no início? Você é livre em você mesmo. Então não existe dependência. E a permanência é uma firmeza espiritual. É enraizamento, é o alto amor. É você na sua essência, no seu divino. E aí eu trago para você o seguinte: muitas vezes temos medo de permanecer na vida. Duvidamos, questionamos, deixamos passar momentos, situações de grandeza, de beleza, por conta desse medo. E aí eu te digo o seguinte: enquanto tudo muda ao seu redor, encontre um lugar que nunca precise abandonar. Você. Porque permanecer em você é permanecer na vida. Mesmo com medo, eu digo sempre o seguinte, quando eu trabalho grupos: essa é a mão da confiança, da coragem.
Essa é a mão do medo, da dúvida. Deixe que a mão da confiança e da coragem segure o medo e a dúvida. Una as duas. Nós temos o chakra da mão, que a energia vem do coração. Una as duas. Entrelace e deixe que a coragem e a confiança fortaleça a energia de luz, a energia de mais amor. E aos poucos ela vai apagando essa energia do medo, da insegurança. Mas, mesmo com medo, olha só, vou ler mais uma vez. Encontre um lugar que nunca precise abandonar. Que lugar é esse? Você. Esse lugar você não precisa abandonar nunca. Ele é seu. Porque permanecer em você é permanecer na vida. Boa noite, Romilda, seja bem-vinda novamente. Romilda esteve aqui semana passada, uma alegria ter você aqui. Então, faça esse exercício. Quando o medo estiver querendo tomar posse, porque quem nunca passou por esse momento? Com certeza, eu já passei. É o que eu venho falando com vocês. A clareza que este livro está trazendo a cada dia para mim, que toda a minha jornada de vida foi em busca da minha autocura. Tudo que eu trabalhei, tudo que eu estudei, que eu conheci, eu costumo dizer que eu já andei meio Belo Horizonte ou mais, estudando, atendendo, compartilhando, fazendo parte de grupos, casa espírita, fraternidade branca, umbanda, tudo eu queria saber, entender, ir de encontro a esse divino. E aí eu descobri, sabe o quê? Que o divino está em mim. Quando descobrimos que o divino está em nós, permanece em nós, na nossa essência, porque se somos filhos do Pai, imagem e semelhança, nós somos divino. Mas o outro ser, o divino do todo, ele faz parte de mim. Ele permanece em mim. Então, mais uma vez eu digo, quando você permanece em você, na sua vida, quando você permanece na sua essência, no seu coração, no seu bem viver, tudo aqui fora se torna frágil. Tudo aqui fora perde aquela força, aquele poder que você acreditava que ia te derrubar, que você não ia dar conta, que é impossível, incapaz. Não. Quando trabalhamos
O chakra cardíaco, quando trabalhamos a frequência de mais amor, alto amor, você se fortalece, suas células se fortalecem, a sua mente. Hoje a ciência, pessoal, deixa isso muito bem claro. O que mais assim me deixa feliz, satisfeita hoje em dia, sabe o que é? Ver o tanto de médicos que estão iniciando um movimento em busca da união desse espiritual com a ciência do divino e a ciência da matéria. Nada é separado, lembra que nada é separado. Então, fiquem muito atentos nessa permanência à própria existência, criar as suas raízes. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas me perguntam, né? Mas Andréia, eu tenho filhos pequenos, eu tenho filho adolescente, eu tenho uma companheira, eu tenho um companheiro. Como que eu vou permanecer em mim se eles dependem de mim? Quando eu vejo, eu vivo só a vida deles. Primeiro, cada um tem que viver a sua vida. Compartilhar não é tomar posse da vida do outro. Os pais têm sim a responsabilidade, o compromisso, até uma certa idade, de acolher, orientar, cuidar, educar, conversar com seus filhos em todos os níveis, em todos os sentidos. É compromisso dos pais, compromisso assumido, muito antes de aqui estar. Isso eu acredito, tá, pessoal? Do antes de aqui estar, eu que acredito. Mas vocês vão concordar comigo que até uma certa idade a responsabilidade é dos pais, sim. À medida que esse filho vai desenvolvendo, vai crescendo, se tornando um jovem, os assuntos vão, né, mudando, os rumos vão mudando, o caminho vai mudando, começa a tomar iniciativa da própria vida. Temos que orientar, olha, isso aí não é bom, isso aí não está de acordo. Só tem o seguinte, precisamos entender nada melhor do que o diálogo, um diálogo aberto, um diálogo amoroso. Nem sempre é fácil? Não, nem sempre é fácil. Mas quando estamos na nossa permanência, na nossa essência, na nossa raiz, nós conseguimos fazer todo esse movimento que eu estou falando. Aí você consegue compartilhar com o outro sem sair da sua permanência. Você não sai da sua vida para viver a vida do outro. Não, a vida é dele. Não é sua. Eu tenho 3 filhos adultos, casados, uma neta. Cada um tem a sua forma de pensar, o seu caminho, a sua busca, os seus relacionamentos, parceiros, parceira. Me pedir um auxílio, buscar de mim uma opinião é diferente.
Mas eu sair da minha raiz, da minha permanência, para poder estar na vida deles, não. É errado. Até a opinião que eu vou dar é a minha forma de ser, a minha forma, desculpa, de viver, de pensar, de sentir. Essa sou eu. Se vai agradar ou não ao outro, é outra questão. Então, permaneça em você, estando em qualquer relacionamento, porque você só vai dar o melhor ao outro se você der para si mesmo. A velha frase, amar o próximo como a si mesmo, pois bem, se você não se ama, não se permanece na sua essência, no seu divino, não deixa o alto amor, se não for pedir muito, se ame mais, como que você vai me amar? O que você vai ter para me dar, para compartilhar comigo? Então, pessoal, está chegando a nossa hora de finalizar. Chegando o momento em que vamos entrar em contato com a nossa essência, com o nosso divino. Eu convido vocês a trazerem a energia para as mãos. Eu convido vocês, se desejar, a fechar os olhos, relaxe os ombros, coloque as mãos no coração, inspire e expira suave, profundamente pelo nariz. Permaneça na sua essência divina. Repita, né, se você puder em voz alta ou não, mentalize o que eu vou dizer. A partir desse momento, permaneço na minha essência de luz. Permaneço na minha essência de mais amor. Permaneço na minha essência do divino. Sinta como você acalma sua mente. Acalma seu coração. Estando única e exclusivamente presente aqui agora. Presente no seu ser. Trazendo a permanência à sua vida. Muito bem, muito bem. Agradeça. Pode tirar as mãos. Agradeço a todos, ao divino, à vida, a essência de luz desse momento.
toda energia aqui compartilhada de mais amor. Recebam toda essa energia que nesse momento entrego a vocês. Muito bem, pessoal. Muito bom, muito bom. Vocês viram 2 minutinhos, como acalma, como relaxa. Estar presente é tudo. É um momento aqui agora, você na sua presença. Simplesmente aqui agora. Se você praticar no seu dia, 3 minutinhos, quem quiser, eu tenho os relaxamentos de 3 minutos, de 5, de 10, de 15, de 30 minutos. É só me enviar uma mensagem, né, para eu pegar o número de WhatsApp, para poder mandar, enviar pelo WhatsApp, para você começar a praticar. No início, tem gente que fala, André, é uma tortura, 3 minutos parece 3 dias, mas é assim mesmo. Mas aos poucos você vai acomodando, vai se sentindo bem, cada vez melhor. Então, pessoal, mais uma vez, se não for pedir muito, se ame mais. E quem já estiver com um livro em mãos, que dê sequência ao 3º capítulo, refletindo, lendo, relendo, escreva abaixo um sentimento, a emoção, uma ideia que tiver em relação ao capítulo, em relação à sua vida, né? Coloque, registre. E para você que ainda não tem o livro em mãos e deseja obter, ele está à venda no Clube de Autores, isso mesmo. Tem gente que já é cadastrado, é só você entrar no site Clube de Autores, se cadastrar, é um caminho ótimo para a compra do livro, vocês vão gostar muito, super fácil, prático, tá? Em breve vai estar na Amazon, no Mercado Livre, e olha, com o feedback que eu estou recebendo ultimamente, em breve vai vir novidades assim, lindas, que vocês vão gostar muito. Isso mesmo, novidades especiais. E mais uma vez eu repito, deseja obter seu livro em mãos, vai lá, Clube de Autores. Se cadastre, entre no site, se já é cadastrado, aí fica mais fácil ainda. Compartilhe com quem você sabe que precisa desse momento, desse encontro, que está em busca de novos caminhos, nova visão, novo entendimento da sua essência, de como resgatar o seu alto amor. A live ela vai ficar gravada aqui no Instagram, no YouTube e também no Spotify. O YouTube e o Spotify na Casa Mais Amor, né? Porque tem aquela pessoa que quer só escutar, põe ali o fone de ouvido, vai fazendo, vai trabalhando. Cada um gosta de um canal, de uma plataforma. Então vamos fazer vários caminhos para estar, né, levando o melhor para vocês. Clube de Autores, você consegue estar com livros em mãos hoje. E assim, o que acontece? Hoje você já começa, né, visualizar o tema da semana que vem, porque toda terça-feira, né, estamos aqui. Semana que vem
É o 4º capítulo e vai ser Aventura do Viver. Como não falar que a vida é cheia de aventuras, não é mesmo? Então, a semana que vem, às 19h45, capítulo 4, Aventura do Viver. Se não for pedir muito, se ame mais. Não se esqueça disso. Agradeço a todos vocês pela presença. Um grande abraço no coração de todos. Harmonia e luz para a noite de todos. Terça-feira que vem nos encontramos novamente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz.